Boa noite a todos. Prazer. Eu acho que você é maior que eu. Deu? Tá tranquilo. Prazer estar aqui com vocês. A gente precisa mesmo muito pensar em que rumo está indo a vida da gente. Nossos tempos são os tempos da rapidez. A gente quer fazer as coisas rápido, comer rápido, agir rápido, casar rápido, descasar rápido também. Mas a lógica diz que se a gente não buscar entender para onde está indo, a gente só vai se perder mais rápido. Se a gente não souber, tiver um veículo rápido, mas não souber para onde vai, o que será da nossa viagem, o que será da nossa caminhada? Então a gente precisa realmente estar aqui hoje, pensar na vida, entender que rumo a gente tem dado para essa vida nossa. Uma das coisas fundamentais que retém a vida da gente, que apequenam a nossa vida, é o apego. Apego é uma forma de relação com o mundo. É uma forma nossa de relação com as mais variadas facetas do mundo e que revelam muito de quem somos nós, em que estágio nós estamos. Tem pessoas que se apegam nas coisas mesmo, né? Do que não se faz coleção por esse mundo afora, né? A gente pensa em selo, a gente pensa em... Mas tem gente que coleciona motos, automóveis, roupas, calçados. É uma infinidade de coisas que as pessoas formam comunidades. Pequenas comunidades que valorizam aquela coisa, canecas, maços de cigarro. É impressionante como a gente consegue dar valor para algumas coisas que você fala, nossa, um carro às vezes muito antigo que nem anda vai ter mais valor do que um carro novo. Por quê? Porque o carro não vale, nesse caso, pela utilidade, vale pelo valor que as pessoas dão para ele, né? E assim as variadas coisas da vida vão dando uma dimensão, vão ganhando uma dimensão por parte dos seres humanos, que aquilo é como se fosse a coisa mais importante da vida. A coisa mais importante da vida é ter uma camiseta do time de futebol quando ganhou o título de 1900 e não sei quanto. Aí a pessoa vai olhar e vai falar, mas você veste? Não posso vestir, porque senão estraga, né? Uma camisa que não se veste, um carro que não se anda, as coisas vão ganhando um valor central na vida das pessoas. Nome é outra coisa muito importante na vida da gente. Todo mundo acha às vezes que a coisa mais importante, o símbolo da vitória numa vida é ter nome de rua, ser nome de rua. Ah, eu sou o nome de rua, ou então eu sou o nome de uma escola, e assim você vai se eternizando. Puxa, que bonito, né? Na Academia Brasileira de Letras, os membros da academia, eleitos para a Academia Brasileira de Letras, são chamados de imortais. Olha que coisa interessante. Olha onde vai a arrogância humana. A pessoa é um imortal. Será que ele é imortal? Não é nada. Todos eles morreram. Todos eles morreram. É impressionante o que a gente faz. Os relatos espirituais contam, desvendam pra gente como essa vida de apego se revela depois da morte. Não é difícil da gente imaginar. Mas essas pessoas são muito apegadas a objetos. Depois que morrem, qual é a grande preocupação da vida deles? Mudaram de uma hora para outra? Deixaram de ser apegados àquele objeto? Claro que não. Você já imaginou se um parente seu tem um galpão cheio de automóveis antigos e você herda aquilo? Você já imaginou?
faço com isso tudo? Ou se você herda uma enorme coleção de selos, e se tiver no testamento que você não pode vender e tem que cuidar? Já imaginou? Tem que tomar cuidados com isso, com aquilo, com a luminosidade, com o tipo de álbum, com as coisas todas. E você vai fazer o que, meu Deus do céu? Nós temos uma morte depois, a qualidade da morte da gente, as características da vida espiritual da gente, vão ser herança da característica que a gente imprimir para a nossa vida física. E assim as pessoas, depois que morrem, vão se perturbar muito com, por exemplo, partilha de bens, herança. Porque o que os meus herdeiros vão fazer com isso e aquilo? Eu trabalho no judiciário. O apego das pessoas às vezes se revela numa separação conjugal. Vocês não acreditam como as pessoas se digladiam por móveis. Não, eu quero essa penteadeira. Não, mas ela foi da minha mãe. Mas você nunca usou, sempre foi com as minhas coisas. E de repente, hoje já existe ação judicial pela guarda de cachorros. E as pessoas se pegam por causa disso. E se pegam especialmente também pela guarda de filhos. E por causa da guarda de filhos, muitas vezes inventa-se fatos mentirosos a respeito dos outros para denegrir a outra figura. Como se o pai da sua filha ou a mãe do seu filho não tivesse em si importância nenhuma, não tivesse importância para o seu filho, fosse válido eu fazer qualquer coisa para obter a guarda. Inventa-se situações de abuso sexual, acusa-se pais de abuso sexual e às vezes não tem fundamento para denegrir a figura paterna. Como se assim você também não estivesse prejudicando quem? Em primeiro lugar, antes de tudo, o próprio filho. A gente faz muita coisa por causa do apego. A gente se apega a pessoas, coisas, nomes, títulos, posições, e isso vai fazendo com que a nossa vida fique altamente perturbada. Se os relatos espirituais falam que cada vez que é falado o seu nome, você é chamado para a terra, imagina o que você ser nome de rua. Quantas vezes o seu nome vai ser repetido em um dia só? Pega um nome qualquer de uma avenida famosa. Quantas vezes será que na cidade de Santos, São Vicente e Redondezas é falado o nome de uma avenida famosa? E fica repetindo o nome daquela pessoa, repetindo o nome daquela pessoa. Será que a alma vai ter paz lá em cima? E isso foi a grande vitória de ser nome de rua, nome de escola, nome de coisas. Muito interessante o relato espiritual do livro espírita mais famoso e mais vendido do Brasil de todos os tempos, que ele fala que depois de um ano vivendo, trabalhando e estudando numa cidade espiritual de uma razoável hierarquia, esse espírito finalmente conseguiu o grande objetivo, a grande ansiedade dele depois da morte, que vai ser parecido com a nossa também vontade depois que morre. O que a gente gostaria depois que morre? Ver os nossos amores, os nossos queridos. Ou a gente acha que não vai ter saudade de ninguém? Que existência é essa que se você morrer não vai ter saudade de ninguém? É possível isso? Lógico que não. Nós vamos querer voltar para ver os nossos queridos. Mas isso não foi permitido automaticamente naquela cidade, sabe por quê? Porque a própria pessoa, o próprio espírito falecido não estava preparado para isso. E foi-lhe dado uma série de tarefas e ao longo passou bastante tempo, vários anos, para ele poder visitar a sua família. E esse foi um momento mágico.
desse livro, desse relato e do ensinamento de toda a comunidade espírita brasileira e também mundial, porque esse hoje é um livro que está traduzido para mais de 20 línguas. Quando ele finalmente, no último capítulo do livro, foi liberado para fazer uma visita aos seus parentes, o que ele viu na casa dele? Que a sua esposa estava no quarto, na sua cama, com outro homem, depois de anos dele falecido. Para nós isso aqui é um absurdo? Não é um absurdo, a vida continua, as coisas seguem, mas era a sua cama, a sua esposa, a sua vida, na sua casa com seus filhos. E aquilo para ele foi um sofrimento, uma grande perturbação. Eu estou falando de quem? André Luiz, do livro Nosso Lar. Naquele momento, ele colocou todo o progresso, todo o estudo, toda a capacidade que ele tinha alcançado em risco, porque ele teve ânsias de se revoltar. Ele se revoltou, mas teve ânsias de atacar aquele homem que estava usando, que estava usurpando o que era seu. Ele teve raiva, ele se mobilizou, ele se adoentou, ele se desequilibrou, colocou tudo em risco, até que ele caiu minimamente em si e começou a questionar, lembrar de tudo que ele tinha aprendido, até que ele foi se harmonizando e conseguiu se conter e até ajudar o usurpador, porque estava doente. O companheiro, o esposo da sua esposa estava doente, da sua ex-esposa estava doente, e ele conseguiu ajudar, recuperou e conseguiu, depois de fazer aquilo, voltar quando era o prazo certo para Nosso Lar. E o nome desse capítulo do livro chama-se Cidadão de Nosso Lar, porque ele ficou 1 ano lá e não era considerado cidadão, porque todos sabiam que na hora que a pessoa volta para a Terra, retomam na alma, na mente, no coração, todos os apegos, e a pessoa começa a ficar, a querer o que é seu, a querer a propriedade, inclusive das pessoas, da cama, dos móveis, da casa das pessoas. Por quê? Porque ele tinha vivido uma vida de apego que não tinha sido transformada completamente, mas que ele, por obra de uma vontade muito forte, conseguiu se desprender das prisões que ele tinha montado para ele mesmo. Porque cada uma dessas ideias de apego é como se fosse uma algema a qual nós estamos grudados e que piora a nossa vida agora e que vai piorar mais ainda depois. Muitos são os pais, por exemplo, que trabalham muito durante a semana e que não tem muito tempo para ficar com os filhos durante a semana. Mas no final de semana, né, sobra tempo, ele não está trabalhando, e aí finalmente ele pode dedicar o sábado e o domingo todo para cuidar do carro. Ué, do carro? Ah, mas tem líquidozinhos para passar, tem a coisa que tem que fazer. Depois que você tem o carro todo bonito, você tem que dar uma volta para mostrar para os seus amigos, etc, etc, etc. Como assim? Quais são os valores? Se a sua casa está pegando fogo e tem uma televisão de 40 polegadas, você só pagou uma prestação, e você fala, meu Deus, eu vou ficar 40 meses pagando essa televisão sem poder usar, porque está pegando fogo. O teu primeiro impulso é ir pegar. Mas e se quando você for tentar pegar a televisão, você ouvir um choro de criança? Qual é o valor mais importante? A que você tem retido a sua vida? Isso vale a pena a gente perceber agora, porque os nossos apegos definem as nossas decisões.
É baseado nos nossos apegos que nós vamos fazer isso ou aquilo nos nossos momentos críticos. E nós estamos em plena transição planetária, gente. Nós estamos num momento crítico, não da nossa vida. Nós estamos num momento crítico de todas as nossas existências. Eu comparo com aquele aluno que teve nota ruim nos 4 bimestres. No primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto nota ruim. A escola ainda deu para ele o quê? A prova de recuperação, certo? Mas se na época da prova de recuperação, será que a mãe vai deixar ele ficar na internet a noite toda? Vai deixar ir para a praia, jogar bola? Será? O que nessa época, uma semana antes da prova, a mãe e o pai vão querer que ele estude, que ele se dedique, que ele volte-se para o que é necessário. Nós estamos exatamente a uma semana da prova, ou nós estamos mais precisamente em plena prova de recuperação. Porque agora são os tempos anunciados por Jesus como o fim dos tempos, onde seria separado o joio do trigo, os bodes das ovelhas, os peixes maiores dos menores, os vários símbolos que Jesus usou para esse tempo, que ele chamava de fim dos tempos, e os espíritos modernamente chamam de transição planetária. Quem vem de outras culturas pode imaginar, quem não passar de ano vai para o inferno? Porque tem muita gente que ainda pensa no azeite quente, em você borbulhando lá, que você vai ter que passar por toda a eternidade. É claro que não, Essa teoria do inferno, dos castigos eternos, ela é absolutamente incompatível com o Deus de amor anunciado por Jesus. Então Deus ia mandar Jesus vir à Terra e falar que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, mas Ele mesmo, Deus, não perdoa nunca. Tem lógica isso? Como pôde o ser humano fazer uma blasfêmia de criar na sua mente e tentar jogar para a sociedade que Deus é um Deus que não perdoa nunca? Que amor é esse? É claro que não. Contam os espíritos que nós vamos ser atraídos, quer dizer, aqueles espíritos que não se adequarem com o projeto da Terra de regeneração, vai ser atraído para um outro planeta de uma faixa vibratória mais baixa, inferior, que vai deixar na Terra aqueles que tiverem um padrão vibracional superior. Ou seja, nós estamos na Terra, nós estamos ocupando as carteiras da escola da Terra. Por quê? Porque Deus aposta em nós. Ele não ia usar uma carteira da escola dele inutilmente. Se nós estamos aqui, é porque nós ainda podemos tomar decisões baseadas nas quais a gente ainda possa permanecer na Terra regenerada. Então, nesse momento, refletir sobre o apego é exatamente o que nós mais precisamos. Porque a trajetória humana não vai do mal até o bem, vai do egoísmo ao amor. A nossa trajetória, ela sai do egoísmo e vai ao amor, parecido com a própria existência de uma criança nossa na Terra, que a gente, quando era criança, a gente até chama, os antigos falavam do reinado infantil, que era quando a criança quer tudo para si, ela acha que é o centro do mundo. O que é isso? Por que Deus fez a infância dessa maneira? Exatamente para simbolizar a nossa trajetória. A trajetória humana, ela repassa, ela revive toda a trajetória da vida na Terra. De onde que a gente nasce? Em que meio a gente nasce? Na barriga da mãe, a gente nasce na água. E de onde surgiu a vida no planeta Terra? Como mostram os cientistas? Na água. Vocês sabiam que no início da nossa vida, lá na barriga da mãe, a gente tem rabo? Tem guelras? Por quê? Porque nós vamos revivendo a trajetória da vida na Terra. E quando a gente nasce e vive até uma boa parte da infância muito egoísta.
Eu sei que essa parte da infância às vezes está durando até os 30, 40, 50. A adolescência hoje é uma coisa impressionante, né? Mas o fato é que nós somos chamados a nos desapegar, como se fosse uma espécie de striptease espiritual. Você já fez mudança na sua casa alguma vez? Vocês já fizeram mudança? Vocês já perceberam quanto saco de inutilidade você joga fora? E a gente acha que os outros é que são apegados, que os outros é que são acumuladores. Agora tem até séries sobre os acumuladores, né? Aquelas reportagens, Defesa Civil tirando 3, 4 caminhões de lixo de uma casa. Por que ser apegado dessa maneira? As penitenciárias estão cheias de seres humanos que no momento de ciúme matam. Mas por que ser apegado desse jeito? A tragédia humana está se repetindo todos os dias nos nossos olhos e a gente acha um absurdo os outros serem assim, mas nunca pensa, e nós? Quando você conversa com um juiz, com um advogado, com um maior nível de entendimento, ele vai falar para você assim: o crime passional é o crime mais democrático que tem. Qualquer um pode fazer. Chegar alguém, entrar na sua casa, ameaçar seus filhos, ameaçar seus afetos, você, meio como um animal, meio que por instinto, se te der uma chance, você é capaz de pegar um pedaço de pau, pegar alguma coisa, uma arma caída e fazer uma bobagem. Porque nós somos meio animais na hora do crime passional. Mas essa é a verdade. Nós temos sido mais animais do que seres humanos. E agora é o nosso momento de optar: animais ou humanos? Vocês lembram daquela figura que fica perto das pirâmides do Egito, das 3 pirâmides, a esfinge? A esfinge é um símbolo que perpassou várias culturas da antiguidade. Você não teve só ali no Egito, teve em várias. O que era a esfinge? Um ser metade animal e metade humano. E ele tinha uma legenda, em algumas dessas esfinges, tinha uma legenda que é um desafio até hoje, e que é o nosso desafio de agora. 2000 anos depois? Não, 2000 anos é Jesus. As esfinges têm mais de 5000 antes de Cristo. Então há quase 10.000 anos, o mesmo desafio é lançado para a humanidade. E ele vale para agora. Qual era a frase da esfinge? Decifra-me ou te devoro. Decifra-me ou te devoro? Como assim? O que será que quer dizer isso? Quem é esse ser meio animal, meio gente? Quem é? Nós. É fácil você olhar a tua vida e falar: naquele momento eu fui mais animal. Naquele outro não. Naquele outro eu consegui ser mais humano. Se nós não decifrarmos essa nossa natureza ainda meio animal, meio humana, nós seremos dominados por quem? Se a gente não se atentar para isso, nós seremos dominados, regidos, direcionados, dirigidos por quem? Quem vai dirigir a nossa vida se a gente não se atentar? Nós seremos não só dirigidos, direcionados, mas devorados pela nossa natureza animal. É fácil você olhar as pessoas se matando em nome de Deus lá no Oriente Médio, ou mesmo se matando em nome de Deus durante as cruzadas, se torturando em nome de Deus, como foi feito tanto tempo na Europa. Como o ser humano consegue se destruir pelas ideias mais generosas, em nome das ideias mais generosas. Os homens que agridem as mulheres, eles falam que batem por amor. Os pais que batem nos filhos, aplicam corretivo nos filhos, batem nos filhos por quê? Por amor. Os homens lá no Oriente Médio se explodem dezenas de pessoas religiosas nas suas mesquitas. Por quê? Em nome de Deus.
É em nome do que há de melhor que a gente faz o pior. É impressionante o que nós temos feito conosco mesmo e a blasfêmia que a gente tem feito em nome de Deus, em nome do amor, que cá entre nós, Deus e amor são sinônimos. Está lá na carta de João que Deus é amor. Então, nós estamos falando da mesma coisa. O nosso momento sai do egoísmo, o nosso movimento sai do egoísmo até o amor. E nesse momento, é claro que ninguém aqui na Terra vai estar apto a exemplificar o amor puro, desinteressado, desapegado e universal de Jesus. Alguém acha que vai chegar a isso? É claro que não. Mas nós, tendo em vista esse amor desinteressado, desapegado a ponto de dar o seu corpo, dar a sua vida em nome de Deus, em nome da humanidade, em nome de Deus, em nome do amor, Ele nos tem ensinado há muito tempo a também seguirmos até Ele. Nas 8 bem-aventuranças de Mateus 5, capítulo 5, nós vamos ver uma trajetória para a nossa elevação espiritual. Quais são as conquistas sucessivas que uma alma humana precisa fazer até chegar no reino dos céus, que é o símbolo que Jesus usa para a nossa iluminação, para a nossa libertação espiritual. O nosso primeiro grande desafio, então, está lá nas bem-aventuranças. Qual é? Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É uma virtude que a gente almeja? Você, agora na passagem de ano passada, você imagina que muita gente ao redor do mundo, na cristandade, falou assim: esse ano de 2016 eu quero muito ser humilde. Você acha que muita gente pediu isso? Mas é a chave de todas as virtudes. Sem humildade você não cresce para lugar nenhum. E não é só Jesus que falou isso, Sócrates também, que entrou para a história falando: eu só sei que nada sei. Jesus, que entrou para a história falando que não tinha um lugar aonde encostar a sua cabeça. Gandhi, uma vida de humildade que, simbolizada por ele tecendo o fio da própria roupa que ele usava. Chico Xavier simboliza o quê? Senão a simplicidade e a humildade. Buda, que era um príncipe e largou tudo para ser um peregrino e ensinar as populações, simboliza o quê? Abrir mão de tanta coisa. Francisco de Assis, que também era um príncipe e que também abriu mão de tudo para poder ser o pobrezinho da Úmbria e ensinar a humanidade tanta coisa. E nós aprendemos o quê? Com tantos exemplos bons. O símbolo do nosso momento é o quê? A ostentação. Você tem jogador de futebol de ostentação, músico de ostentação, você tem tudo de ostentação. Religioso de ostentação. Templo. Os templos são gigantescos e dourados, magníficos, tudo é ostentação. E a nossa vida? A gente não consegue passar um final de semana sem ir no shopping. E quando encontra ainda alguma pessoa voltando com um monte de sacola, fala: nossa, como é que ela consegue? Tudo é ostentação na nossa vida, tudo é apego, gente. Será que a gente está vivendo no rumo certo? Será que a gente está atrelando a nossa vida naquilo que tem valor? Como é que Jesus ensinou para a gente? Não coloqueis os vossos corações naquilo que as traças roem, naquilo que a ferrugem corrói, naquilo que os ladrões levam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Onde nós temos grudado o nosso coração? Nós espíritas que vemos tantos relatos de seres que, grudados ao seu corpo, apegados ao seu corpo, morrem e depois têm que sentir a decomposição cadavérica na sua alma, sentindo o cheiro da decomposição, os vermes lhe comendo, porque ele morreu apegado ao corpo, à matéria. Espíritos que
décadas depois de mortos, são encontrados agarrados no cofre. No cofre. Décadas perdidas, e ele só quer saber de se agarrar ao cofre. André Luiz, para quem não conhece nada de espiritismo, acha que ele é o santo do espiritismo, estava lá pegado à sua cama, à sua casa, à sua mulher. Por que nós temos que nos fazer sofrer e fazer sofrer, apequenar nossa vida desse jeito, já agora e ainda mais sofrer na vida espiritual? Nós sim somos mais responsáveis, porque aquele que mais foi dado, mais será cobrado. O espírito é o que menos tem direito de ser apegado nesse mundo, a começar por você mesmo. Você acha que é mulher? Você acha que é negra? Você acha que é branco? Vocês acham que são brasileiros? Nada disso. Nós não somos nada disso. Nós só estamos. Momentaneamente você está com uma roupa de negro, de mulher, de branca, de homem. Mas isso é só momentâneo. Quem ainda se achar grande coisa por causa do seu orgulho de que eu sou isso, eu sou aquilo, não entendeu a reencarnação, não entendeu as vidas sucessivas, não entendeu o projeto pedagógico de Deus que ora te coloca numa posição, ora em outra, para que nós possamos aprender os diferentes pontos de vista da existência. Porque o rico não pensa diferente do pobre, o homem não pensa diferente da mulher, o brasileiro não pensa diferente do japonês. E assim, passando por cada um desses pontos de vista, nós vamos aprendendo mais da vida, nós vamos entendendo melhor a verdade. E quem conhece a verdade o libertará. Nós não fomos colocados com essas roupas, com essa condição, nesse país, para nos apegar no país, para nos apegar, falar que o Brasil é o melhor de tudo, ou que o nosso time de futebol, que o nosso sexo é melhor que tudo. Como assim? Nós fomos colocados nessa posição para aprendermos e nos solidarizarmos uns com os outros. Porque o homem não pode, se os homens falarem que não querem mais nada com as mulheres, a humanidade acaba em 50 anos. É ou não é? Não é verdade? Se os ricos não quiserem mais nada com os pobres, você não tem mais emprego para ninguém. E a fortuna deles também vai cair. Porque um cooperando com o outro é que faz os países se erguerem. Nós viemos diferentes para aprender, para cooperar, para entender melhor a vida. E não para nos apegar, não para falar eu sou isso. Nós não somos isso, nós estamos nessa condição. A nossa única real condição para a eternidade, a única coisa que nunca acaba é a nossa condição de filhos de Deus. Nós somos filhos de amor, e quem é filho de amor é o quê? Na sua essência nós somos o quê? Disse Jesus: vós sois deuses. Portanto nós somos amor. No fundo de nós o que resta é o amor. Que nós sejamos capazes de nos desprender do que nós não somos e nos apegar à essência nossa e à essência do outro. Naquele cumprimento fantástico dos hindus, vamos aprender com os hindus também, né? Que eles falam Namastê, que é o Deus em mim, cumprimenta, reconhece e ama o Deus que mora em você. Quando nós conseguimos nos relacionar essência com essência, não existe mais violência, não existe mais opressão, não existe mais competição. O que vai acontecer é a cooperação, é o amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como foi a lição que Jesus nos deixou. Nós temos todos os equipamentos, nós temos todo o material pedagógico na nossa mão, especialmente nós espíritas. Ou como diz Beto Guedes numa música, a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Obrigado, gente.